Eu queria compartilhar uma palavra rápida e depois nós vamos escutar o noivo, ou melhor, Robson. E a noiva. Está em Marcos, no capítulo 6. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir, senão pega carona com o vizinho aí. Amém? Marcos, no capítulo 6, no versículo 7. Amém. Diz o seguinte, está falando sobre Jesus, né? Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, e nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi a poeira debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. E eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. É interessante que Jesus chega nesse ponto, né, aqui em Marcos no capítulo 6, e ele reúne os seus discípulos e ele envia, né, de 2 em 2, e fala, olha, vocês vão para pregar o evangelho, não levem nada consigo a não ser um cajado. Aqui fala, não leva nem pão, nem leva mochila de viagem. Está falando de você largar tudo para trás, de se desfazer tudo. Né? E eu entendo que nós temos aprendido isso nesse tempo. É um lugar de dependência, queridos. Porque durante toda a nossa vida, eu estava meditando um pouco nesse texto. Durante toda a nossa vida nós fazemos planos, sim ou não? Né? Nós imaginamos que aquela famosa frase, quando eu crescer, eu vou ser, né? E nós somos ensinados desde pequenos. Então nós vamos projetando coisas para nós, e conforme nós vamos ganhando maturidade, nós somos ensinados a criar um ambiente de segurança para nós, né? Então nós começamos a acumular algumas coisas. Assim é a nossa vida, e eu não estou aqui para te recriminar, né? Porque nós também vivemos assim. Então nós planejamos e nós tentamos ter os nossos bens, ter as nossas casas, ter o nosso celeiro, tentar criar os nossos filhos das melhores formas. Mas sabe, nós temos vivido um tempo bem especial nesses dias. E eu como vocês, né, sinto bastante a partida da Paula e do Robson. Né, não é algo muito fácil, nós nos amamos, né, como família, nós somos uma família. Mas eu entendo que nesses dias, eu vejo isso como um ato profético, querido. Né, um ato de repente, nós caminharmos embaixo de uma palavra. Né, o Robson, de um tempo para cá, teve uma palavra para que se movesse dessa forma. E sabe, nós temos aprendido muito nesses dias. A Bíblia nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Deus nunca contou com a hipótese de que nós ouviríamos a voz dele e não obedecêssemos. Nós somos chamados a ouvir e a obedecer. A palavra ouvir e a palavra obedecer, no hebraico, é a mesma palavra. Deus não conta com a hipótese de que você ouça a voz dele e não obedeça. Agora, é fácil nós ganharmos a consciência de tudo isso, mas quando isso chega à nossa porta, existe um lugar de decisão.
E são os processos de Deus que estão estabelecidos nas nossas vidas, né? E todo processo em Deus, ele tem um início, um meio e um fim. E eu estava recapitulando um pouco, né, como nós temos nos movidos nesse tempo, né? A Paula com o Robson chegou na nossa congregação ainda lá no hotel. E eles começaram a se relacionar conosco. Nós já nos conhecíamos há muitos anos. Mas começaram a se relacionar conosco e Deus vem estabelecendo desde então um processo de unificação, de unidade em nós. E é engraçado, é interessante que é realmente como um fruto, querido, né? Quando esse fruto está maduro, o que você faz? Você colhe, tira ele do pé. Porque se você deixar ele lá, ele vai passar, ele não vai ter serventia. Né? Então, quando eles nos procuraram para nos dizer que estavam, né, tinham ouvido uma palavra do Senhor, que tinham um propósito para a Europa, e realmente eu vou te dizer que isso, nesse tempo que nós temos vivido como igreja, é algo profético, né? A igreja, ela iniciou em Jerusalém, ela terminará em Jerusalém, e nós vamos fazer um caminho de volta através da Europa. Sabe, então tudo isso faz tempo, faz marcação de um tempo em que nós temos vivido. E para nós, na nossa humanidade, a primeira reação é, cara, como será isso? Vamos sentir? Né? Como vai ser sem eles? Aí eu fico imaginando para a família, mais difícil ainda, tem só um oceano de distância, literalmente. Mas, queridos, existe um lugar de segurança em Deus, né? Jesus, quando envia aqui, e essa é a palavra que eu entendo que seja uma palavra rema para o dia de hoje. Jesus, quando envia, no versículo 8, ele fala, olha, e determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente. Nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro nos seus cintos. Eu entendo que quando você é enviado por Deus, queridos, a conta que Deus faz, Ele paga. Se você tem uma palavra de Deus para que você se mova, para que você caminhe em uma direção, eu vou te dizer, obedeça. Existe um lugar de proteção em Deus, e esse lugar de proteção Ele traz também provisão. Quando nós estamos debaixo do centro do propósito do Senhor, nós somos protegidos nele, nós somos providos por Ele, nós somos cuidados por Ele. E isso é algo diário, todos os dias nós vamos viver esse processo. Sabe, o povo quando foi tirado do Egito, o povo hebreu quando saiu do Egito, eles foram para o deserto, eles não tinham nada. Eles tinham ouro, que eles levaram com ele, alguns bens, mas eles não tinham comida. E Deus falou, não, agora vocês vão comer a comida que eu vou dar para vocês. E começou a jogar um maná diário. E todo dia tinha um maná. E ele falava, olha, não acumule, não guarde. E aí o povo fez o quê? Começou a guardar. E o que aconteceu? Estragava. Porque existe uma porção diária de Deus para as nossas vidas. Então isso vai totalmente contra o nosso intelecto, né? Eu fico pensando quantas vezes o Robson talvez não tenha ouvido assim, cara, você está louco? Porque eu chego a pensar. Né? Muitas vezes isso é loucura para as nossas mentes humanas. Mas se você ouvir uma voz do Senhor, se você entende que você tem um lugar nele, é o melhor lugar para se estar. Sabe, então de repente nós não precisamos acumular, nós vamos nos livrar da nossa segurança para viver o que é um tempo de dependência nele. E todo tempo de cuidado do Senhor é um tempo de crescimento, é um tempo em que o Senhor tira algumas coisas de nós para colocar algumas coisas dele. E Ele vai tirando mais de nós e coloca mais dele, mais de nós e vai colocando mais dele. Sabe, e eu vejo que realmente como um fruto vocês estão num tempo de maturidade. Tempos atrás eu comentei com a Karina, falei, cara, virou a chave deles. Eu me lembro até o dia que foi. E depois nós começamos a conversar e algumas coisas foram se testificando. Então assim, em tudo Deus tem um plano e um propósito. E nós, como seres humanos, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E nós entendemos que nós temos os nossos planos, os nossos propósitos. E nós fazemos, e aí, queridos, de repente nós vamos
entrando em alguns lugares, nos aprisionando em alguns lugares que nós não éramos para estar lá. Sabe, se de repente, ao ouvir uma voz de comando de Deus, você pega e você não caminha naquilo, você vai estar fora desse lugar de proteção, fora desse lugar de provisão, e você vai estar num lugar de autossuficiência. Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um componente que me dá a capacidade de amar. Se eu não tivesse livre-arbítrio, eu não poderia amar ninguém, porque seria algo imposto e não voluntário. E esse componente chamado livre-arbítrio, ele me deixa viver debaixo do propósito, debaixo do plano de Deus, ou nos meus planos e nos meus propósitos. E nós vemos hoje uma humanidade cansada, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas pré-ocupadas, né? Temos vivido, eu estava lendo hoje, 27 milhões de desempregados no Brasil. 27 milhões em idade produtiva, desempregados. Sabe, eu não sei qual é a tua realidade hoje, mas eu fico imaginando cada uma dessas 27 milhões de pessoas. O que passa na cabeça delas. O que é que elas têm vivido. Sabe qual é o desespero de você acordar e você não saber qual vai ser a tua provisão. Porque você está em um lugar de dependência. Mas, queridos, se você estiver num lugar de dependência do Senhor, não teu, vai ser um lugar de descanso. Né? Lá em Mateus, no capítulo 16, abra lá. Mateus capítulo 16, no versículo 1. Diz o seguinte: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus, e para provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais do tempo. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Eu não sei se você já viveu isso, mas muitas vezes, né, na nossa religiosidade, aqui fala sobre os fariseus, a gente fala assim, não, você ouve a voz do Senhor, né, o Senhor te leva para algum lugar e pede para que você se mova de alguma forma, e você começa, não, se eu ver hoje um Fusca azul, do lado de uma Kombi azul, atrás de uma bicicleta azul e na frente de uma carreta laranja, porque o tempo todo nós queremos fazer prova com Deus. Sabe, então nós precisamos aprender a viver. Eu tenho meditado nesse texto, eu tenho até um esboço aqui sobre esse tema. Nós precisamos, e nós vimos de uma conferência, nós precisamos aprender a ouvir a voz dos céus, querido. Sabe, quando você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento, não de religião, e talvez seja contraditório para você escutar isso de um pastor, mas cara, a religião não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa aprender a se relacionar com Deus como Pai. Sabe, é muito mais simples do que o que nós aprendemos toda a vida. Agora, de repente, nós preferimos pagar um preço a nos relacionar. Porque um relacionamento direto com Deus vai nos levar para a obediência. Eu peço todos os dias, quase que todas as horas, para os meus filhos me obedecerem em algo. Por quê? Porque eu os amo. Então,
Nós não precisamos ficar o tempo todo pedindo sinal para Deus, e mais um sinal, e mais um sinal, e mais um sinal. Porque a igreja que pede um sinal para Deus, querido, assim, a pintura de uma igreja incrédula. E a incredulidade é a falta de fé. Então, quando você ouve uma palavra de Deus, essa palavra basta para você. Sabe, Noé ouviu a voz do Senhor e por 120 anos ele trabalhou em algo que o Senhor disse uma vez para ele. E a Bíblia se refere aos dias de Noé. Pela fidelidade de Noé, pela fé, pela disposição. Sabe, você vai lá em Hebreus, quando o escritor de Hebreus fala sobre fé, ele cita o quê? Os dias de Abraão. Agora, como é que nós temos marcado a nossa geração? Como é que tem sido os dias de Karina, os dias de Cíntia, de Luciene, de Rafa? Será que nós temos vivido embaixo de uma palavra do Senhor? Né? Porque fazer o que a família está fazendo exige obediência e coragem. Nós cantamos aqui, para onde eu irei, né? Se eu não tenho para onde voltar, é quase que a mesma coisa. Né? Queimei minhas carroças, queimei meus barcos, afundei meus barcos, né? Ou seja, me desfiz de tudo que era o meu lugar de segurança. Para viver o quê? Para viver no lugar em que o Senhor me enviou. Mateus capítulo 28, um versículo conhecido de muito cristão. Mateus 28, 18. Existe um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Vamos ler a partir do 16, diz o seguinte. Mateus capítulo 28, versículo 16. Fala, os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Né? Nós nos pegamos muito tempo no versículo 19, portanto, ide, nós falamos, a grande comissão do Senhor é ir e fazer discípulos e batizar em nome. Mas é interessante que Jesus deixa aqui, ensinando-os, no 20, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Sabe o lugar de obediência, querido? O lugar de obediência vai te trazer um selo. Vai te trazer um nível intenso de relacionamento com Deus. Quando nós abrimos mão dos nossos planos, né, das nossas vontades, a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. É tão engraçado e tão complexo, que o Senhor fala para você: olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. E nós ficamos relutantes em abrir mão dos nossos planos, sendo que o Senhor está falando: cara, pega os meus, porque eu vou dar o fim que você deseja, mas é do meu jeito. Vou te levar para o lugar que você quer ir, mas é como eu quero. Vou te prover da forma como você quer ser provida, mas é por mim, não é por você. Mas aí, na nossa intelectualidade, né, porque de repente a vida nos ensinou e nos endureceu em algumas coisas, a gente começa a ficar incrédulo, né? Eu não sei se você já teve necessidade de comprar um monte de par de tênis. Já teve? Quantos aqui já tiveram essa necessidade? Eu vou citar só um exemplo rápido. Olha,
eu quando era criança, o meu pai batalhava muito, né? Pai de 3 filhos, e batalhava muito para conseguir nos dar, né, vestimenta, sapato, comida, e tudo que era necessário, estudo inclusive. E eu vejo como as coisas são mais fáceis hoje, né? As pessoas dizem, nossa, é uma geração muito mais difícil, o mundo está perdido, tal. Mas, cara, nós temos acesso a algumas coisas que nós não tínhamos no passado. Então, eu venho de uma criação, de uma infância onde eu tinha 1 quichute por ano, quando ele não tinha que durar 2. E aquele quichute era para dançar valsa, para sair, para ir nos aniversários, casamento, na escola, para jogar bola. Só que eu morava numa rua asfaltada, descida, e eu jogava bola sempre contra a subida. Aquele quichute durava uns 2 meses, no máximo. E o restante do tempo eu andava só com a parte de cima dele sobre o pé. E aí, com mais mocinho, um pouquinho, eu arrumei um trabalho e eu peguei o meu primeiro salário, o que eu fiz? Tênis. E o segundo salário? Tênis também. E o terceiro salário? E parecia uma centopeia. Por quê, querido? Porque eu queria ter segurança. Sabe? Porque eu já tinha vivido a escassez. Então, quando eu vivia a falta, eu passei a dar valor naquilo como nada mais. Sabe, nós só não somos assim para o relacionamento com Deus, porque muitas vezes nós temos falta de Deus e quando nós temos acesso a Ele, nós desprezamos, não ligamos. Mas com todas as coisas terrenas nós somos assim. Bastou ter escassez que a gente fica apegado naquilo. E Jesus nos leva para um lugar de dependência. Ele fala, olha, não leva nem mochila. Não leva pão. Entra que você vai ser suprido onde eu te mandar, e quando despedir você de lá, você vai para outra casa. Esse é o lugar que nós precisamos colocar, querido. Um lugar de obediência. Um lugar de confiança. Agora, isso é para você? Né? Você também vai para a Europa amanhã? Cara, se você tiver uma palavra de Deus, sim. Senão você não vai porque o teu irmão foi. Precisamos ouvir os céus. Não é porque deu certo para um que vai dar certo para o outro, não é porque deu errado para um que vai dar errado para o outro. O grande problema do ser humano é que nós ficamos olhando o que acontece à nossa volta. Né? E às vezes nós deixamos de fazer algo porque deu errado com o outro, mas nós temos uma palavra para fazer. Ou então nós fazemos algo porque deu certo para o outro, sem uma palavra para fazer, e quebramos a cara. Sabe, em vez de olhar para as pessoas, querido, e de repente copiar algo que está dando certo, ou deixar de fazer algo que está dando errado, ouça o Senhor. Caminhe nisso. Deixe o Senhor falar contigo, deixe Ele tocar a tua vida, e sobretudo, obedeça. Amém? Amém. Vem cá, Robinho, vem falar um pouco com a gente. Vem, Paulinha. Boa noite a todos. Não tem nada preparado, mas dias intensos, né? Acabou de ler e já resolveu mais um problema nosso, né? Tá difícil terminar de arrumar as malas, larga tudo, deixa as malas aí, vai. Foi profético isso aí. Mas muitos não ouviram, né? Acho que boa parte da história. Tudo começou mais de um ano, quando eu coloquei no meu coração, quero ir para os Estados Unidos, né? Comecei a preparar com as minhas forças, vou para os Estados Unidos, nós vamos para os Estados Unidos, e de repente nada dá certo. Deus coloca a mão e fala, não vai, acabou. A gente é obediente, né? Baixa a cabeça, fica quietinho.
Mas na última mudança, o ano passado, exatamente um ano, no meio da mudança eu falei, Deus, essa é minha última no país. A próxima mudança que eu fizer vai ser para outro país. Só que eu não especifiquei qual, né? Só falei que queria mudar de país. E as coisas foram fluindo, deu o ano seguindo normalmente. E uns meses atrás, a prima dela de Campinas foi em casa num sábado, falar que estava indo para a Itália, que eles tinham preparado todo o processo de cidadania, foram se despedir em casa. E na curiosidade a gente perguntou, né, todo o custo disso, né, todo o valor, como foi esse processo, né. Na hora que ela falou os valores, eu olhei para a cara da Ana Paula assim e falei, esquece, não é por aí. Porque o dinheiro mal dava para vir no culto, né, a gente acabava faltando em alguns cultos, porque a Karina sabe disso, a gente compartilhou, mas firme ali orando, deixando Deus fazer a vontade dele. Eu falei, Ana Paula, não é por aí não, deixa isso daí para lá, que deixa para o ano que vem a gente começa a estudar essa questão aí. E na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira um cliente antigo me fez um contato, agilizamos um projeto ali, uma proposta, e na hora que eu bati o primeiro valor, eu olhei para a Ana Paula e falei, a parte do Brasil, do processo de cidadania, é tanto. Olha essa proposta que eu acabei de fechar. Falei, mas calma, pode ser um engano, pode ser coisa do meu coração. Vamos guardar esse dinheiro ali, vamos usar esse dinheiro para comprar sapato. E deixa quieto. E na quinta-feira, esse mesmo cliente já, preciso de mais alguma coisa aqui. E na inocência eu falei, o valor da passagem. Falei, Deus, o negócio está começando a mudar de figura aí, mas amém, não vou fazer nada pelas suas forças. Pela minha força, né? Tudo vem de ti. E aí começa a encaixar as palavras, né? O que o Leandro sempre diz, né? Quando Deus vai fazer, ele paga a conta, né? A gente quiser pagar a conta, a gente vai se ferrar, né? Vai se dar mal. Falei, Deus, agora bateu a vontade. Se for do seu propósito, se for do seu coração, envia. Na mesma semana, os irmãos de Jaguariúna estavam aqui ministrando e a palavra dele foi muito forte, falou muito comigo. Ele falou que ele fez toda a faculdade, terminou de pagar a faculdade um ano depois, não trabalha na área e ministrava na vida de uma pessoa todo o curso. E agora essa pessoa entrou em contato com ele e falou, irmão, obrigado por ter orado por mim, por ter ministrado, voltei para Deus. E ele falou, valeu a pena, eu paguei o triplo que eu fiz, financiamento estudantil para pagar minha faculdade, que eu não exerço, mas salvei uma vida. Falei, Deus, é isso que eu quero. Se eu vou ficar 10 anos, 20 anos rodando, mas por uma vida vai valer a pena. E aí as coisas começaram a brotar, os recursos começaram a brotar de forma sobrenatural, sem eu mexer R$1 do meu orçamento do mês, para pagar todo esse processo que é extremamente oneroso. Quem for fazer uma pequena pesquisa aí sabe disso, que é oneroso, mas chegou um momento que eu falei, eu vou colocar minha mão nesse negócio. A gente não estava no coração de ficar mesmo na Itália, não tinha, né, a vontade no nosso coração. Estava difícil achar moradia lá depois do processo de cidadania. E a gente saiu de um culto aqui de domingo, a Ana Paula pesquisando lá, falei, vai dormir, vai descansar, que vamos procurar um outro caminho, né? Eu entrei no computador, comecei a fazer alguns contatos, comecei a fazer algumas pesquisas, passei a noite, virei a noite, no dia seguinte em contato com um assessor, montei todo um plano
com os recursos que eu já tinha, que Deus tinha me dado, mas falei, agora eu vou mudar esse trajeto aqui, eu vou para Portugal. O idioma para as crianças vai ser fácil, tenho todo o dinheiro para ir tranquilamente, vou fazer um visto lá de empreendedor, está tudo certo. Daí ela acordou, não sei como ela aceitou isso até hoje, eu falei, amor, larga tudo isso aí, arruma as malas que a gente está indo para Portugal em novembro. E ela aceitou, né? Até hoje ela não me responde como que ela aceitou isso. E eu, bonitão, com a minha mão ali, colocando minha mão no negócio, falei, vou fazer do meu jeito, né? Tô bem, né? Tô sossegado. E as coisas começaram a travar. E vem a voz de Deus assim, não é para lá que você vai, campeão. Você vai para a Itália. Você tem que ir para a Itália primeiro. E aí ela falou, bom, agora você viu que a gente tem os recursos para ir, todas as passagens, para arrumar moradia e inclusive para pagar todo o processo da cidadania que a gente havia congelado. Falei, Deus, então vamos seguir sua vontade, vamos seguir o seu plano, porque comecei a colocar a mão, não deu certo, né? Deixa Deus fazer. E desde então, acertamos o que está ao nosso alcance, né? Os nossos 50% nós fizemos. Deus tem feito maravilhas na nossa vida nesses últimos meses, coisas sobrenaturais, cuidou de detalhes assim, desde passagem, que era até a gente fechar, né? Formalizar a data da passagem, comprar mesmo. A assessora falou, não compra ainda, que pode ser que dê algum problema no processo. E eu pesquisando todo dia, e todo dia subindo R$100, R$100, R$100. Chegou um momento que já estava R$1.000 mais caro. Eu falei, Deus, se não for para ir, eu não vou desistir. E no dia que ela liberou, assim, falou, não, pode comprar, está tudo certo, a data que vocês reservaram. Eu entrei na internet, comecei numa briga no computador, e estava mais de R$1.000 mais barato desde a minha primeira pesquisa. Algo sobrenatural, né? Só que aí ainda vem o levante, né? Isso era 10 horas da noite, eu tentando comprar passagem, o site caía, digitava o número do cartão, derrubava e não finalizava. Eu falei, Deus, eu vou tomar banho, já eu volto. Quase 1h da manhã, eu comprei essa passagem. Falei, agora está feito. E quando eu falei para ela, ó, tem as coisas da casa, a gente tem que vender tudo. Anuncia no grupo aí do nosso condomínio, aí fala para o povo ir se preparando para daqui uns meses que a gente vai embora, né? Foi o dia que ela teve até tendinite, de tanto falar no WhatsApp com os compradores aí, que a gente vendeu praticamente tudo no mesmo dia. E aí eu lembrei de uma palavra do nosso pastor Rafael. Eu comentei isso com ele se lembrou, né? Quando Deus te dá um sinal, né? Te dá algo que vai acontecer, tem que ter uma atitude sua. Você dá um passinho, né? Só que você não vai chegar naquela luz. Vai ter só uma pequena luz te iluminando. Aí você vai falar, mas será que eu estou certo? Será que está difícil chegar naquela luz lá? Está só iluminando aqui. O problema é quando você olha para trás, a luz que existia não existe mais, já se apagou. E tudo para trás se apagou. Não tem mais como voltar. E aí vem a calhar esse louvor maravilhoso, que é exatamente o que a gente tem vivido. Para onde eu irei? Eu só tenho Deus, eu tenho tudo. E eu oro todos os dias. Não preciso de mais nada. Sua graça me basta. Só preciso de sua graça, força para seguir no propósito, para onde eu irei, em que cidade eu vou ficar, em que país eu vou ficar, quantos meses, quanto tempo vamos ficar na Itália, não sabemos, quanto tempo nós vamos para Portugal, como o Leandro disse, né? Ele faz, né? Contempla os desejos do nosso coração, mas do jeito dele, não do nosso jeito, né? Então, creio que nós vamos passar um período em Portugal,
Entendemos que será a nossa base, uma casa, uma residência, mas vamos caminhar muito pela Europa, vamos desbravar a Europa toda. E se for por uma vida, valeu a pena. Valeu a pena afundar os barcos, queimar as carroças, deixar tudo para trás, muita coisa que a gente tinha pego, material, a gente conseguiu deixar. Fica a família, fica vocês, família Code. Esse aperto no coração. Está sendo difícil. Achei que fosse fácil. Só peço que ore pelas nossas emoções, pelas emoções dos nossos filhos. Todos compraram essa ideia. Todos estão firmes, sabem que Deus está com a mão em cima de tudo, cuidando dos detalhes. Só as nossas emoções, despedida. Daqui 48 horas a gente já não está mais aqui. É isso. Quero agradecer por tudo, pela amizade de cada um, pelo amor de todos. Agradeço de coração por essa família maravilhosa que nos adotou aqui, família Code, pela nossa família sanguínea. É maravilhoso o que Deus fez também em todo esse processo. Quebrou algumas cadeias, algumas barreiras que existiam, falta de perdão que precisava ser liberado. Deus cuidou de tudo. Preparou a hora, preparou o momento certo para as reconciliações. É isso. O amor por vocês é maravilhoso. Todos vão no coração. Clamo a Deus para que provenha os recursos necessários para que a gente consiga diminuir essa distância, muitas vezes no ano, visitá-los, congregar aqui com vocês, estar junto com vocês. Por isso eu digo que não é uma partida, é um até logo. Em breve estaremos aqui, ceando com vocês, ouvindo palavras maravilhosas que saem desse altar. É isso. Não é medo não, é a emoção mesmo que toma conta, né, gente? É muito difícil estar aqui. Não é nada fácil. Eu estava esperando o dia que eu ia estar aqui para pregar. E não para despedida. Mas tudo isso que o Robson falou é muito real, é verdade. Nós aceitamos essa ideia que até então a gente achava que era nossa. Eu nem sei como eu aceitei. Mas um dia eu estava na pia, sozinha em casa, e eu falei para Deus, a hora que estava tudo certo, e que eu olhei para trás e a luz apagou, e eu falei, agora não tem para onde voltar. E Deus falou no meu coração, Ele falou, filha, não foi a sua vontade, foi a minha vontade posta em seu coração. Aí eu pude entender como que foi que eu aceitei essa ideia. Porque eu, por mim, pelas minhas forças, eu jamais deixaria aqui, jamais deixaria a família, amigos, vocês, jamais. Mas, quando a gente tem a consciência de que fazer a vontade de Deus é muito melhor que a nossa, mesmo que doa muito no início, né? E a maior história, o nosso testemunho é o nosso casamento.
que nenhum dos dois se conheciam, e Deus falou, vocês vão se casar. E nós aceitamos. No começo doeu, porque um não conhecia o outro. E hoje nós somos a prova da vontade perfeita e agradável de Deus, porque nós somos um casal muito feliz, uma família abençoada e feliz. Né? Então, obedecer a Deus é muito bom, mesmo que doa. Dói agora, a gente vai chorar muito, é o nosso tempo de choro, é o nosso tempo de luto, de deixar todo mundo. Mas eu sei que é para a glória de Deus, eu sei que é para a felicidade, eu sei que é para cumprir um propósito de Deus. Então, a gente sempre orou. Nesse caminhar nosso com Deus, nós sempre oramos. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. O que me importa é fazer a tua vontade, o que me importa é agradar o seu coração, o que me importa é cumprir com o teu propósito em minha vida. E o propósito veio. E agora basta que nós cumpramos com ele. Né? Que é difícil, não é nada fácil. Abandonar a sua casa, abandonar as suas coisas, como o Robson disse, vendo a casa ser esvaziada, vendo os melhores brinquedos que as crianças gostam ficando para trás. E a gente tem que encorajá-los. Filho, vai dar tudo certo, a gente vai comprar outro, mas o nosso coração está sangrando. Ver as roupas, que muitas roupas teve que ficar para trás, e roupinhas que eles escolheram, mas que não vai servir lá, porque quando chegar lá já vai perder, porque é inverno, então o verão não vai usar. Então, as coisas que a gente ganhou, presentes de casamento, e mesmo assim eu estou tentando levar muita coisa, e não coube na mala. Nós estamos numa briga com as malas. Nós vamos chegar daqui da igreja, nós vamos ainda madrugada fora tentar fechar a mala. Mas com essa palavra de hoje, eu entendi que é para deixar tudo. E vamos desapegar, queridos. Eu olhei para ele hoje mesmo, antes de chegar aqui. Eu falei, nós vamos ter que abrir mão. E dói abrir mão, queridos. Vai falar que é fácil fazer a vontade de Deus? Não é. É fácil andar nos caminhos do Senhor? Não é. Mas é prazeroso e é maravilhoso. Da mesma forma que dói muito, a gente se alegra muito em fazer a vontade de Deus. Então, vamos abrir mão. Vamos queimar o resto das carroças que ficou, porque a gente não queimou tudo. Hoje eu vi que a gente não afundou todos os barcos. E vai ter que ficar coisa para trás. Mas amém, é vontade de Deus, e vai ficar tudo aí. Né? Não é nem para levar pão, não é para levar roupa. Deus sabe. Mas a mensagem que eu quero deixar final aqui para vocês. Obedeça. Obedeça sempre. É maravilhoso obedecer a Deus, estar na vontade, no centro da vontade de Deus, porque as coisas fluem. Enquanto você tenta fazer com a sua força, com suas mãos, nada flui, tudo trava, tudo barra. Né? E quando você entrega para Deus e fala, Senhor, conduza a minha vida, seja o Senhor da minha vida. E é o que a gente tem feito. E o Senhor sendo a nossa, né, o Senhor da nossa vida, é maravilhoso, tudo acontece. Amém? Que vocês possam, eu encorajo vocês. Não digo mudar para Portugal nem para a Itália, mas encorajar a fazer a vontade de Deus. Servi-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade, com toda a dedicação. Adorando 24 horas por dia da sua vida. É maravilhoso. Amém? Amo vocês, cada um. Cada rostinho que está aqui, os que não vieram, vamos fazer muita falta. Adorar com você, Rafa, com o Leandro, com a Karina, aqui nas quintas-feiras, é maravilhoso. Convido todos a virem de quinta-feira adorar a Deus, que é tremendo. Vai mudar a vida de cada um. Que mudou a nossa. Porque foi numa quinta-feira que o Leandro, inclusive, orou. Foi num desses cultos de quinta-feira, culto, né, para o Senhor, que o Leandro orou e destravando mesmo o nosso ministério, destravando a nossa vida. Como ele disse, depois daquele dia que virou a chavinha, né? Então, manifestar de Deus nas quintas-feiras é sobrenatural. Encorajo todos a dar uma passadinha por aqui, visitar o Espírito Santo, deixar ele fluir em suas vidas. É cansativo a semana, o dia é cansativo, mas vale a pena.
a gente pode dizer que vale muito a pena. O que Deus tem feito nesses meses para trás foi sobrenatural. E como a Ana Paula diz, cada um também vai no meu coração. Cada rostinho tem um cantinho especial aqui. Todos vão ficar na memória. E a gente não vai deixar essa memória se apagar nunca. Graças a Deus tem a internet, né? Tem as ferramentas tecnológicas. Então a gente tem que usar para isso, usar para o bem. Usar para conectar as pessoas, para se comunicar, para assistir vocês aqui. Mandar uma live aqui ao vivo. Vai ser de madrugada lá para nós, mas a gente dá um jeito. Mandar um alô aí via Skype. A gente vai estar junto. Amém? Peço só que continue orando por nós. Tem de tudo. Amém. Só o abraço que não... Mas... é isso.